Será que Jesus é o arcanjo Miguel? As religiões da cristandade, bem como o judaísmo e o islamismo, têm ideias divergentes quando o assunto são anjos. Na questão de arcanjos, eles são bem diferentes na interpretação. Segundo a tradição judaica, existem 7 arcanjos. São Gabriel, Jeremiel, Miguel, Raguel, Rafael, Sariel e Uriel. O islamismo, porém, acredita em 4 arcanjos: Gibril, Micael, Israel e Israfil. O catolicismo também acredita em 4 anjos: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Além de Miguel, nenhum outro anjo é mencionado na Bíblia, que é usada pelos protestantes ou evangélicos. Miguel é mencionado 5 vezes na Bíblia. É mencionado em Daniel 10, 13, 21, 12, verso 1, Judas 9 e Apocalipse 12, verso 7. João Calvino, Mateus Henry e outros teólogos identificaram Jesus com Miguel. Os adventistas e as testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. A diferença na identificação é que todos afirmam que Jesus é Deus, algo que as testemunhas de Jeová rejeitam, pois dizem que Jesus é uma criatura. Mas será que as testemunhas de Jeová sempre acreditaram que Jesus é o arcanjo Miguel? Não. Vejamos o que é dito na reimpressão da Torre de Vigia de Sião, de 1919, na página 48. Diz assim: a posição de Jesus é contrastada com o homem e os anjos, porque ele é Senhor de ambos, já que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, é dito que todos os anjos de Deus o adorem, o que deve incluir Miguel, o principal anjo. Portanto, Miguel não é o filho de Deus. E a razão é que ele, por herança, obteve um nome mais ilustre do que os deles. Miguel ou Gabriel talvez sejam nomes maiores do que Jesus, embora Jesus seja grande em sua simplicidade. Mas a natureza oficial do Filho de Deus como Salvador e Rei é o legado de seu Pai, e é muito superior ao deles, pois aprove a Deus que nele habitasse a plenitude. Portanto, aqui nessa revista das Testemunhas de Jeová é dito que Miguel não é Jesus. Mas atualmente eles ensinam que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. Por exemplo, no livro A Bíblia Ensina, na página 87, parágrafo 4, é dito o seguinte: o capítulo anterior deste livro explicou que Jesus Cristo se tornou rei no céu no ano de 1914. Assim que recebeu o poder do reino, Jesus agiu e rompeu uma guerra no céu, diz a Bíblia. Miguel, outro nome de Jesus, e os seus anjos batalharam contra o dragão Satanás, o diabo, e o dragão e os seus anjos batalharam. Então aqui está dizendo que Jesus é Miguel, o anjo que batalhou com Satanás, ou seja, o arcanjo que batalhou com Satanás e seus anjos. Também no livro Adore a Deus, na página 32, parágrafo 1, é dito: o Pai tem afeição pelo Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. Que relação coloroso o Filho tinha com o Pai, Jeová. Esse forte apego começou quando o Filho foi criado incontáveis milênios antes de nascer como ser humano. Portanto, esse livro aqui está dizendo que Jesus foi criado há incontáveis milênios antes de nascer como ser humano. Portanto, as Testemunhas de Jeová atualmente creem que Jesus é o arcanjo Miguel, que foi criado há incontáveis milênios. Os adventistas, uma religião que Russell conheceu muito bem, acreditam que Miguel é um título dado à segunda pessoa da divindade, atuando no conflito entre o bem e o mal junto aos anjos. Assim como o anjo de Jeová é um título dado à mesma segunda pessoa da divindade, atuando no conflito entre o bem e o mal junto à humanidade. O pastor sueco
Folk Torel escreveu: se essa doutrina de que antes de sua encarnação Jesus era um anjo fosse verdadeira, isto equivaleria a uma profanação. Tal afirmação contraria Hebreus capítulo 1, que faz uma clara distinção entre os anjos de um lado e o filho do outro. Em 1 João 4, de 1 a 3 diz: Jesus é o Cristo, não um anjo na carne. Portanto, o pastor Folk Torel mostra claramente que Jesus ele não pode ser um anjo, porque aqui em Hebreus capítulo 1 é feito então o contraste de Jesus com os anjos, Jesus sendo maior que os anjos. Miguel ele é chamado de um dos primeiros príncipes no livro de Daniel. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Ou seja, Miguel é chamado aqui de um dos primeiros príncipes. Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes. Veja a NVI. Ou seja, descreve-se corretamente um príncipe angélico entre outros, mas certamente não a pessoa por quem todos esses principados foram criados. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Criador. Foi por meio deles que Deus criou todas as coisas, inclusive os príncipes. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então veja, principados, os príncipes, foram criados por quem? Por Jesus. Então Jesus não poderia ser um príncipe que criou outros príncipes. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus assim como o Pai. Foi por meio de Jesus que os príncipes, potestades, tudo que existe no céu e na terra, visível e invisível, foi criado. Observe que Miguel é citado como um dos primeiros príncipes. Isso nos leva a compreender que ele foi criado e que havia outros iguais a ele. Comparando Jesus, não foi criado. Jesus não foi criado. Miguel foi criado, mas Jesus não foi criado. Veja João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Jesus foi quem criou todas as coisas. E não há outro igual a Jesus. Não há outro igual a Jesus. Ele é ímpar. Ele é o único. Ele é Deus assim como o Pai. Veja 1 Timóteo 6, 14 e 15. É o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, 13. Logo, Colossenses 1,16 nos indica que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus, porque os príncipes foram criados pelo próprio Jesus. Como Miguel é o Filho de Deus, se o próprio Jesus foi quem o criou. Então veja, Jesus, ele não pode ser o arcanjo Miguel. Miguel é uma criatura e Jesus foi quem criou Miguel e outros anjos. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17, 14. Esse texto também demonstra que Jesus não poderia ser Miguel. Se Jesus fosse realmente Miguel, o arcanjo, não teriam os escritores apostólicos, especialmente o apóstolo Paulo, usado tais passagens e aplicado a Jesus Cristo? Mas ele nunca o fez. O Novo Testamento é completamente omisso a esse respeito. Em Judas, versículo 9, afirma-se que Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo quando este disputava com ele o corpo de Moisés. Dizer que esse era o Cristo seria rebaixar o Filho de Deus. Quando estava na terra, Jesus falou enfaticamente contra o diabo. Em Mateus 4,10, ele ordenou: vai-te, Satanás. Se Miguel não ousou expressar qualquer condenação contra o diabo, isso mostra que ele é uma pessoa com autoridade muito menor do que o Filho de Deus. O arcanjo Miguel é um dos lados em disputa na questão referente ao corpo de Moisés, Judas 9. Mas ali se diz sobre ele que não ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda.
Isso mostra que há uma clara distinção entre Miguel e o Senhor Jesus. Jesus podia dizer, para trás de mim, Satanás, mas Miguel não se atreveu a dizer isso. Fica claro que Miguel falava de alguém que está acima dele, que tem o poder de julgar, e esse é o Senhor Jesus Cristo. A voz do arcanjo, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. A Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo não é identificado aqui com o arcanjo. Conforme o próprio Jesus disse, em sua vinda, ele terá companhia dos anjos que o enviará. Por isso, não surpreende que ele faça um arcanjo proclamar este grande evento. 1 Tessalonicenses 4,16, portanto, não prova que Jesus seja Miguel. Essa é a realidade. Em Mateus 13,41 é dito, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mateus 24:31 diz, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.